Olá, o Fora de Série de hoje fala sobre um assunto que no dia 18 de maio nós comemoramos, a questão de repensar a saúde mental. No dia 18 de maio se pensou sobre como garantir de fato os direitos a quem tem sofrimentos mentais. E nós convidamos para falar sobre isso alguém que é extremamente preparado, doutor na área, Adão Moraes, aqui de Gaspar, coordenador do CAPS de Gaspar. Tudo bem, Adão? Tudo bem, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o seu convite, à TV Gaspar, por essa oportunidade de poder falar um pouquinho desse dia tão importante, que para nós a semana toda está sendo importante, porque marca uma mudança, como você falou, no olhar das pessoas com transtornos mentais. Sempre que se pensa em saúde mental, as pessoas associam com a loucura, né, Adão? E por muitos anos as pessoas foram depositadas literalmente em espaços, né, para que fossem tratadas, né, para que fossem ali orientadas e para que pudessem estar no espaço se identificando com seus pares. E aí se percebe então que aquele espaço não garantia essa saúde, né? Pelo contrário, em muitos casos inclusive trazia, né, um prejuízo ainda maior. Como é que foi essa luta? Baseado em que essa luta antimanicomial? Então, se a gente fizer uma análise histórica, vamos pensar como é que era lá na época de Jesus Cristo, quando as pessoas apresentavam lepra, o famoso leproso. Se colocava um espaço, o leprosário, onde essas pessoas eram retiradas da sociedade, não tinham convívio social, porque se acreditava ser uma doença fisicamente transmissível. Só que esse raciocínio, ele perpetuou por muitos do tempo, por muitos dos séculos, onde também se pensava que aquela pessoa que não pensava igual à sociedade, aquela pessoa que às vezes ouvia vozes, via vulto, usava uma certa substância, ou de repente até alguém que não estava de acordo com os moldes daquela sociedade, deveria ser retirado da sociedade. Certo. E o que era para ser um local de tratamento, na verdade era um local de exclusão. Aí se criou os manicômios e em todos os espaços possíveis. As pessoas ficavam retiradas muitas vezes a vida toda, né? Não tinha mais contato com família, com a sociedade, e era o local do louco, ser isolado da sociedade. Felizmente, com a luta antimanicomial, se pensou em mudar essa realidade. Até porque eles têm a questão de garantir o direito à liberdade, à convivência familiar, também é terapêutico, né? A pessoa que tem esse sofrimento mental, mas estar inserida na sua família, lhe faz bem, né? Com certeza. Um marco bastante importante foi a Lei 10.216 de 2001, que fala sobre os direitos da pessoa com transtornos mentais. Então, o que é isso? Por que falar de uma lei específica que garante os direitos de uma determinada classe de pessoas? Se pensava que o dito alienado da sociedade, aquela pessoa que muitas vezes estava fora do seu juízo crítico, fora da sua forma saudável de pensar, essa pessoa não tinha direito nenhum e seria um alienado para a vida toda. E se sabe que não, que muitas pessoas, por uma série de problemas, sejam eles biológicos, sejam sociais, pode entrar em crise num determinado momento, fazer um acompanhamento e voltar para a sua vida normalmente. Então, dar o direito de autonomia às pessoas, dar o direito das pessoas repensarem seus projetos de vida, isso é fundamental, isso é terapêutico. Diferente também do que muito se pensa na sociedade, que o remédio, uma medicação, pode ser a cura para todos os males. Então, hoje se fala da atenção psicossocial, que é a função do CAPS. Falando em CAPS, né, Adão, que é uma forma, um estilo, uma forma de organizar essa questão de saúde mental moderna, né, o CAPS. De 1990, 2000, né, que teve esse movimento. A Lei 10.216, ela foi aprovada em 2001. A partir de 2001 que se começou a estruturar os CAPs. Então, se a gente pensar também a questão histórica, pode-se dizer que a partir da década de 70, que um psiquiatra, o Franco Basaglia, começou o movimento antimanicomial na Itália,
A conclusão que ele chegou, que tirar as pessoas da sociedade, excluir essas pessoas, não era tratamento, não resolveria. Até pelo contrário, vamos pensar assim, uma pessoa que de repente não tem nenhum transtorno, não tem nenhum problema mental, mas você isola ela da sociedade, você não dá direito a ela de sonhar, de pensar, de ter projeto, ela vai adoecer. Se ela não era um louco, entre aspas, ela vai se transformar num louco. Certo. Então o Basaglia foi uma pessoa muito iluminada que começou esse movimento lá na década de 70. Esse movimento chegou um pouco tardio no Brasil, começou a partir de 90. A Constituição de 88 foi um marco importante com o direito de ir e vir das pessoas. Mas os CAPs começaram com um modelo, uma proposta de substituir os manicômios a partir de 2001, de lá para cá. E até hoje, né, eu também, como da área, as pessoas às vezes questionam, mas eu tenho alguém em surto lá na minha casa, não dá para aquela pessoa continuar convivendo lá, eu quero internar, o que eu faço? Né? O CAPS, que é essa porta, então, de orientação, de entrada à população, alguém está com essa dificuldade, qual é o procedimento? Vai até o CAPS? Sim, é importante a gente pensar, nessa caminhada de modelo de atenção, surgiram os CAPs, hoje a gente fala da RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. Então, por exemplo, aqui no município de Gaspar, nós temos as unidades de saúde, que é uma das portas de entrada, passa pelo médico da unidade de saúde, nós temos a PCI, que é a Psicologia Clínica Integrada, que tem 2 psicólogos lá na Policlínica, e aí temos o CAPS. Então, o CAPS seria para aquelas pessoas ditas transtornos mentais graves ou persistentes. Pessoas que precisam de um aparato maior, onde elas vão muitas vezes passar o dia, precisam passar não só pelo médico, pelo psicólogo, mas participar de algum grupo para ressocialização, para trabalhar novamente a sua organização mental. Então o CAPS seria um serviço para as pessoas num estado mais grave. Como é feita essa triagem? No CAPS nós temos, em todos os horários de segunda a sexta, sempre um técnico, um profissional de plantão. A pessoa chega e vai passar por um acolhimento. Nesse acolhimento, o profissional, que geralmente é um psicólogo, um enfermeiro ou assistente social, faz uma avaliação para ver se seria um caso de CAPS ou seria um caso lá da Psicologia Clínica Integrada, com os 2 psicólogos lá, ou seria um caso que poderia ser tratado na unidade de saúde. Quando percebe que realmente a pessoa está com um transtorno mais grave, por exemplo, lamentavelmente a gente tem recebido muitas pessoas com ideação suicida, nós temos ainda na nossa sociedade muitos casos de esquizofrenia, às vezes a pessoa que está com as suas percepções alteradas e ela precisa ser inserida no CAPS, e a gente passa por um segundo passo, que é fazer o que nós chamamos de um projeto terapêutico singular, ou seja, fazer um projeto com a pessoa do que ela deveria passar. Vai participar de algum grupo, vai participar do médico, do psiquiatra, e aí essa pessoa é inserida no serviço. Muitos casos hoje, infelizmente, às vezes a pessoa já chega num estado grave que precisa ser encaminhado ainda para o hospital psiquiátrico. E aí nós temos como referência o IPQ, que é a Antiga Colônia Santana, lá em São José. E às vezes é por um período e retorna. Sim, isso é importante destacar, né? O IPQ hoje é 10 dias, 20 dias até a pessoa sair da crise. Saindo da crise, retorna para o CAPS para dar continuidade no CAPS. Sim. Muitos casos também que são inseridos no CAPS é por um período de tempo até a pessoa se reorganizar um pouco melhor. Depois ela é encaminhada para a unidade de saúde lá do seu bairro, mais próximo da sua casa, para dar continuidade lá. É importante que a gente não fique na dúvida, né, doutor Adão? Sempre que você tiver um questionamento em relação a isso, buscar os serviços que podem te orientar, né? E desmistificar essa questão preconceituosa de que o CAPS é um espaço para pessoas doentes mentais, os conhecidos como loucos, né? Até hoje as pessoas, nós falávamos isso, associam o psicólogo à loucura, né? Eu vou em psicólogo é porque é louco. Não, né? Todos nós deveríamos repensar a questão de terapia mesmo para evitar uma possível doença mental, né? Eu particularmente, eu sempre gosto até de brincar lá nos grupos, que me preocupa muito a pessoa muito certinha também, né? Os extremos. Exato. Então, aquele que é considerado louco, que não se encaixa em nada, não se enquadra em nada na sociedade, ele é complicado, mas às vezes a pessoa com um excesso de perfeccionismo também é complicado.
Mas é importante a gente pensar que a sociedade vem evoluindo bastante. Então, se a gente for analisar o louco lá de trás, que era simplesmente encaminhado para um hospital psiquiátrico, para ser retirado da sociedade, porque não poderia conviver com a sociedade, que se evoluiu hoje para o CAPS, o SUS criou o termo do usuário, que é usuário do serviço, que é aquela pessoa que paga impostos, que paga pelo SUS, que tem direito também de participar, de opinar, de sugerir melhorias do SUS. E eu tenho uma amiga, por exemplo, que é formada em naturologia, a doutora Fabiana, que tem mestrado, doutorado na área, que ela usa um termo da naturologia que eu gosto muito, que é o interagente. O que é o interagente? A pessoa que vai interagir com a sua cura. A pessoa que vai junto com o médico, com o psicólogo, com o enfermeiro, ou seja, com a equipe que está trabalhando, vai dizer, não, eu gostaria de participar desse grupo, porque esse grupo vai me ajudar a desenvolver certa habilidade, eu gostaria de fazer tal atividade que eu acredito que vai me ajudar, além da medicação, ou também chegar e falar para o médico, olha, essa medicação que eu estou tomando há um certo tempo já não está me ajudando muito, a gente precisa rever isso. Então, isso é um ponto importante da gente ver que o olhar, o cuidado da pessoa com transtornos mentais vem evoluindo bastante ao longo do tempo. Apesar de que, se a gente for analisar de 2001 para cá, a história é muito recente, né? Verdade. Essa mudança de olhar para os CAPs, para a atenção psicossocial, é muito recente. Mas eu gostaria de aproveitar nesse momento para falar de uma dificuldade que a gente ainda percebe, que é a dificuldade das famílias para lidar com as pessoas que apresentam algum transtorno. É mesmo. E aí a gente pode falar não só daquela pessoa que tem um diagnóstico de esquizofrenia, uma bipolaridade, um bipolar que num momento às vezes está mais depressivo, outro está mais eufórico, mas a problemática muito grande hoje da própria dependência química, né? Sim. Essa questão do crack, que é bem sério. Então, o CAPS é o espaço também para a questão da dependência química. Pela organização dos CAPs do Ministério da Saúde, municípios com até 70 mil habitantes têm um CAPS 1. E o CAPS 1 ele trabalha com 3 públicos, que é pessoas com dependência química, adultos com transtornos mentais, aí a questão da esquizofrenia, da depressão, e o infanto-juvenil, né? Pessoas abaixo de 18 anos. Então nós em Itajaí também a gente tem esse trabalho, aqui em Gaspar também temos esse trabalho com a questão da dependência química. E hoje também, aproveitando a oportunidade desse canal de comunicação, eu queria falar do COMAD. O COMAD é o nosso Conselho de Política sobre as Drogas aqui de Gaspar, que a gente vem reestruturando ele, e é um serviço que está funcionando junto ao CAPS de Gaspar, e as pessoas podem ligar para o CAPS e pegar mais informações. Então, a intenção do COMAD é fazer todo um trabalho preventivo, também um trabalho junto às escolas, um trabalho junto com outras instituições, para que a gente possa desenvolver mais políticas públicas e mais ações em relação à questão da dependência química. E é bem comum, né, os pais descobrirem que os filhos estão, né, envolvidos com algum tipo de substância psicoativas e não saberem a quem recorrer. Então, busque, né, liga para o CAPS. Você pode passar o endereço certinho, doutora Adão? Sim, o CAPS fica em frente à Rádio Sentinela, que ela é bem conhecida, aqui na rua São Pedro 250. O telefone é 3332-8219. E nós temos, além do que é oferecido como o médico, o psiquiatra, os trabalhos individuais com as pessoas, temos as oficinas, os grupos, mas nós criamos um grupo para a família nas terças-feiras, às 19 horas. Desculpa, das 18 às 19 horas. Porque muitos familiares sempre justificavam que não poderiam comparecer em função de trabalho, de outros afazeres durante o horário comercial. E aí a gente pensou, então, nós temos 2 grupos funcionando nas terças-feiras, às 18 horas, que um é para pessoas com dependência química e o outro para familiares, das 18 às 19 horas. Eu sempre gosto de destacar esse trabalho com famílias, com grupo, porque eu sempre digo assim, quem vai para um grupo vai para ajudar e ser ajudado. Então é sempre muito rico, porque nós do CAPS, a gente não tem resposta para tudo, a gente não tem uma fórmula mágica de como ajudar as pessoas, mas as famílias em si, trocando, conversando, compartilhando experiências, elas oferecem uma mútua ajuda fantástica. É verdade. É bom sempre lembrar o quanto a família, ela pode ser
ajudadora, cooperadora, pode estar envolvida nessa questão Sim. do tratamento com o paciente, né? Podemos até dar como exemplo bastante prático a questão da medicação. Então, vamos dizer assim, se a pessoa não está bem, ela está com dificuldade até para lembrar horários, para ter iniciativa para tomar a medicação, fica muito difícil para o médico conseguir fazer um trabalho adequado sem o apoio da família. Verdade. E muitas vezes, lamentavelmente, tem muitas pessoas que não têm esse vínculo de família, que esse vínculo se quebrou por alguma razão e é muito difícil. A gente sabe que quem convive no dia a dia com um familiar doente sabe que gera muito estresse, que não é fácil de lidar, mas é fundamental para a recuperação, entre aspas, para a ajuda dessas pessoas, o apoio familiar. É verdade. Até porque parece que ele é o doente, o problema é dele, né? Mas não. O quanto eu tenho a responsabilidade, né, sobre aquela situação e o que eu posso fazer em relação a cidadãos mesmos, né, a um olhar quando você vê alguém que passa por você, que já é rotulado como um doente, que tem uma forma de andar, que tem ações, que você conhece a família e que tem todo esse processo para você também ter um olhar de entendimento, um olhar de empatia, né? Para que entenda-se que nós somos todos responsáveis uns pelos outros de qualquer ação que a gente tenha, né? É a visão sistêmica, né? Quando a pessoa está inserida num sistema, geralmente, se essa pessoa está doente, o sistema acaba adoecendo ou está doente. E aí tem que tratar o sistema todo. A gente vê um exemplo muito concreto também é a questão da dependência química, que a família vê como uma saída, como uma solução para aquela situação e caminhar para uma comunidade terapêutica. A pessoa vai lá, fica 9 meses lá, mas volta para a mesma família, volta para o mesmo ambiente e recai em curto prazo de tempo depois. A família não está preparada para receber, o ideal né? é a família também fazer o tratamento paralelo, tratar junto. Né? Exatamente. Que bom que então dia 18 de maio se comemora, se celebra essa conquista de permitir, de garantir o direito a estar vivendo em comunidade, vivendo a família e tendo direito à liberdade. E que nós não sejamos, então, aqueles que irão privar esse direito e acabar causando um problema ainda maior com o nosso olhar, com as nossas ações. Obrigada, Adão, doutora Adão, né, por estar aqui passando essas informações tão importantes. Eu também agradeço. Gostaria de falar rapidinho de dois eventos então, que estão para acontecer essa semana. Blumenau nós temos a Enlouquecer, outra conquista fantástica, assim, porque os usuários dos CAPs, em Blumenau tem mais de um CAPs, eles conseguiram fazer a associação das pessoas com transtornos mentais. Então tem a Enlouquecer, e a Enlouquecer estará fazendo um evento no Teatro Carlos Gomes na quinta-feira à tarde, com teatro, com manifestações deles lá, né, para mostrar que eles são pessoas normais na sociedade. E nós, aqui em Gaspar, estaremos fazendo uma roda de conversa em frente ao CAPS na sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã. Vai ter uma feirinha com alguns produtos que são desenvolvidos lá no CAPS, mas o objetivo mesmo é a gente fazer essa roda de conversa para estar conversando, trocando algumas informações. Então eu faço o convite, quem puder participar e prestigiar, para nós vai ser bastante importante, até para a gente destacar essa data tão importante aí na nossa história da luta antimanicomial. Sexta-feira agora, às 8h30 da manhã. Isso, a partir das 8h30 até por volta das 11h30 vai ter uma comunidade terapêutica que os internos têm uma banda, vão apresentar, vai ter um teatrozinho e algumas atividades que a gente vai estar desenvolvendo ali, mas o foco mesmo é a gente fazer um movimento para destacar esse dia, porque existe o dia da luta antimanicomial, existe o movimento da luta antimanicomial, mas existe muito o que se fazer também, né? É verdade. Temos que melhorar as nossas políticas, temos que melhorar todos os nossos instrumentos, a nossa forma de lidar com as pessoas, mas principalmente o olhar da sociedade. Então, te convido a repensar o conceito de loucura, né? O que de fato é isso e qual é o equilíbrio que a gente pode manter para pensarmos que nós somos ou não saudáveis mentais, né, Adão? Muito obrigada, doutora Adão. Eu sou Silvânia Santos, do Fora de Série, e convido você a ser Fora de Série também.